E aí, para quem já acompanhou alguma aula, né, vocês sabem que vocês podem ir mandando as coisas no chat, eu deixo o chat do ladinho aqui, e se eu não ver ou alguma coisa do tipo, aí é só aguardar um pouquinho que logo em seguida eu olho, tá? Para poder responder vocês. É, a gente hoje vai corrigir as questões do TEME que caíram da minha área, que são de trauma e toxicologia. Eu peguei a prova amarela, então a ordem das questões que eu coloquei é da prova amarela, tá? Para quem quiser acompanhar com a prova, conferir alguma coisa. E aí, deixa eu só colocar o chat pequenininho aqui também, caso alguém queira me mandar alguma coisa, ele está aqui no cantinho. Então vamos lá. Primeira questão que apareceu para mim na prova amarela foi um paciente vítima de politrauma e com provável evento hemorrágico agudo. Quais exames laboratoriais melhor refletiriam a extensão da hemorragia? Então, letra A, calciônico e sódio sérico. Letra B, déficit de base e lactato. Letra C, fibrinogênio e plaquetas. Ou letra D, hemoglobina e hematócrito. Vocês podem ir mandando aí no chat. Então, o Jorge e Gutenberg, Fabiola também marcaram aqui letra B de bola, déficit de base e lactato. A Giovanni marcou letra C. E na época, algumas pessoas me mandaram também, na época da prova, alguma dúvida sobre a letra D de dado. Então, para a gente discutir aqui rapidinho, a gente tem que lembrar que a prova da AMIB, ela tem algumas questões que são muito direcionadas, assim, é aquela resposta e pronto, mas tem várias alternativas de questão que vão pedir a melhor resposta. Isso não significa que outra alternativa vai estar errada. Pode ser que eu tenha duas alternativas certas, mas que vai ser considerado gabarito a melhor resposta. No caso dessa questão, realmente a melhor resposta aqui seria a letra B de bola, déficit de base e lactato. Por quê? Uma das referências que a gente tem para a prova do ano passado, que talvez eles mantenham na prova desse ano, foi o guideline europeu de manejo de trauma no caso de coagulopatia e sangramento importante. E o que que isso fala para a gente? Isso tem no Vansan também, mas no guideline europeu ele foi melhor abordado, que é a parte sobre o lactato e sobre a parte do base deficit, ou traduzindo para a gente, o déficit de base. É, o lactato, ele vai ser gerado aí e vai interferir diretamente na parte de metabolismo de glicólise anaeróbia, e ele vai ser também no trauma um marcador indireto de hipóxia celular. E o guideline ele traz para a gente a importância do lactato, principalmente em trauma penetrante, porque ele vai ser um dado adicional de que vai ter uma importância significativa para a gente mensurar a extensão da hemorragia. Veja bem que não é para a gente ver se o paciente está sangrando ou não, e sim o quanto ele está sangrando. Então, muitas vezes no trauma penetrante, vocês vão ver quando a gente tiver aula de trauma, muitas vezes vocês vão ver que no trauma penetrante nem sempre o paciente ele já vai chegar com dados vitais extremamente alterados e compatíveis com a gravidade daquele trauma penetrante. Então, por isso que nesses pacientes específicos, o lactato ele tem uma importância ainda maior do que no trauma contuso, de forma geral. E o déficit de base, ele é um preditor de mortalidade importante e ele também está relacionado com a acidose tecidual devido à má perfusão tecidual que eu vou ter secundária ao trauma. E aí, o guideline ele traz para a gente na recomendação número 10, depois para quem quiser, só me mandar uma mensagem que eu mando, tem como se fosse o resumo, né, do guideline inteiro, nas recomendações todas, que fala que o lactato sanguíneo e o excesso, e o déficit de base, eles devem ser usados para estimar a extensão do meu sangramento e a minha hipoperfusão tecidual. Isso significa que eu não vou usar
como estava falando aqui na questão, hemoglobina, hematócrito, fibrinogênio e plaquetas? Não. Significa apenas que, nesse caso aqui, para eu refletir a extensão da hemorragia, o melhor indicativo que a gente vai ter inicialmente é o déficit de base e o lactato. E na ordem ao contrário, lactato primeiro, déficit de base em segundo lugar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só pode mandar aí no chat que a gente volta. Então, eu vou mandar depois o resumo aqui do guideline para vocês, mas é basicamente isso. Não está errada as outras alternativas, a gente vai usar mesmo dosagem sérica de hemoglobina, de hematócrito, de plaqueta, mas de acordo com o que a questão pediu, para eu ver melhor a extensão do meu sangramento, o marcador mais utilizado é o lactato e depois o déficit de base. Beleza? A outra questão que apareceu para a gente: jovem resgatado pelo Corpo de Bombeiros com esmagamento na sua perna direita. Não houve prioridade em sua assistência por apresentar exames laboratoriais normais e parâmetros hemodinâmicos estáveis. Já no CTI, ele evoluiu com diurese marrom escura. Qual a melhor conduta? Letra A: infundir diurético de alça. Letra B: utilizar precocemente manitol. Letra C, administrar salina isotônica. Ou letra D, alcalinizar urina com bicarbonato. Vanessa mandou aqui letra D, Jorge e o Gutenberg letra C, Giovanni letra C, Rafa também, Fabiola letra D. Então ficou majoritariamente aqui a dúvida entre letra C de casa e letra D de dado. Aqui, gente, a questão está claramente falando para a gente de um paciente vítima de esmagamento que evoluiu com diurese marrom escura, ou seja, evoluiu com mioglobinúria, que é um marcador importante de pacientes que evoluem com rabdomiólise. Uma das principais causas, né, de rabdomiólise é esmagamento, trauma importante, uso excessivo de droga, por exemplo, cocaína, crack, a gente vai falar disso depois, nas aulas de intoxicação. No caso dessa questão, a resposta certa do gabarito ficou como administrar salina isotônica. E aí vamos discutir agora por quê. Para a gente reconhecer, né, um quadro de rabdomiólise, a gente tem que ter todo um contexto favorável. No caso, o paciente foi vítima de esmagamento, que é uma das principais causas de rabdomiólise, são traumas contusos, principalmente vítimas de esmagamento, e que evoluem com esse síndrome nossa senhora, de síndrome compartimental periférica ou síndrome compartimental tecidual ou algum dano de tecido importante muscular. E eles vão fazer basicamente lesão renal aguda, vão ter elevação de mioglobinúria e CPK. E aqui a gente tem que lembrar que um aumento acima de 5.000 de mioglobinúria já é um forte indicativo de que esse paciente está evoluindo com rabdomiólise. Eu vou evoluir também com extravasamento de potássio intracelular, por conta do que a gente chama de washout de potássio, e eu vou ter também a injúria de reperfusão dos tecidos, que vai piorar um pouco ainda este quadro. E aí, se eu identifico um quadro de rabdomiólise, como que eu vou manejar este quadro? Primeiro de tudo é saber reconhecer, né? Então, é um paciente na questão vítima de esmagamento, altíssima prevalência desses casos de evoluir com rabdomiólise, então um candidato fortíssimo, que evoluiu com mioglobinúria ou urina marrom escura é importante. Só isso a questão já me entrega, que é um quadro de rabdomiólise, mas se ela quisesse complicar um pouquinho, ela podia colocar algum índice aqui de CPK ou algum índice de ureia e creatinina. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer nesses quadros de rabdomiólise é fazer hidratação venosa vigorosa desse paciente com solução salina isotônica, porque eu vou objetivar uma diurese de 2 ml por quilo por hora para este paciente. Então, é um paciente que eu tenho que passar uma sonda vesical de demora e eu tenho que monitorizar a diurese deste paciente. A alcalinização da urina, ela não está completamente errada, só que o que que é o problema? Tanto o Vansan quanto outras referências, eles trazem essa opção para a gente, mas a gente não tem ainda um consenso formado que define a alcalinização da urina como um passo a ser feito em 100% dos casos.
A alcalinização, ela traria para a gente uma redução do estresse oxidativo e ajudaria também na solubilidade da mioglobinúria lá no meu lúmen tubular. Então, ela ajudaria aí na reperfusão desse lúmen tubular, diminuindo a minha lesão renal aguda. Mas, para termos de prova, que a gente tem que lembrar que a AMIB é um pouquinho sacana e ela pede sempre a melhor resposta, a gente fica com administrar salina isotônica, porque alcalinizar a urina com bicarbonato, ela seria um passo depois da minha primeira medida, que é a solução salina para objetivar a diurese de 2 ml, e não tem realmente um consenso. Se eu não tivesse essa resposta letra C aqui, a próxima que eu marcaria seria a alcalinização da urina, mesmo com essas divergências aqui de literatura. Mas como a gente tem a questão da salina isotônica, ficou como essa sendo a resposta correta. Certinho? Até agora, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode mandar no chat aí que eu tô com ele aberto e eu vou olhando, tá bom? Vamos para a próxima questão. Essa questão, ela é bem gostosinha de fazer. A gente teve um paciente admitido na UTI, já entubado, sem cedoanalgesia, comatoso, com história de alteração da consciência em sua casa, após uma forte discussão com a sua namorada em um show de música eletrônica, segundo a qual eram usadas drogas ilícitas. Ao examinar as pupilas, você verifica. Aqui a gente vai ter pupilas ambas mióticas, então estão isocóricas, mas com miose, né? Qual a síndrome mais provável neste caso? Letra A, colinérgica, letra B, serotoninérgica, letra C, adrenérgica ou letra D, dopaminérgica. Gutenberg e o Jorge andaram letra A de colinérgica. É, E o Rafa também. Eu, pessoalmente, eu achei essa questão ela uma questão muito direcionada. Não achei que essa questão induziu a gente a ficar confuso, como a Amib tem costume de fazer, né? Ele já trouxe várias informações importantes aqui para a gente com a figura, que eu bati o olho e eu vi um paciente com pupila miótica, eu já vou descartar a síndrome serotoninérgica e síndrome adrenérgica e dopaminérgica também. Então, assim, só de ter miose, a gente já vai para a síndrome colinérgica, que é uma das principais características. Ele trouxe outras informações aqui que são importantes para a gente também, que seria o fato do paciente precisar ter sido entubado. Então, eu tenho um rebaixamento de sensório, uma não proteção de via aérea importante aí, e o fato de ele permanecer comatoso mesmo sem analgesia. E aí, se a gente suspeita de síndrome colinérgica, a gente tem que lembrar de algumas coisinhas, que a síndrome colinérgica, ela pode ser chamada também de síndrome anticolinesterásica. Então, é importante vocês saberem esse nome, porque tem muita questão que traz essa variação e isso confunde a gente, porque pode confundir com síndrome anticolinérgica, não é a mesma coisa. A síndrome colinérgica ou anticolinesterásica, ela vai ser caracterizada pela inibição da acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina. Então, se eu estou inibindo a minha acetilcolinesterase, eu vou ficar lotada de acetilcolina nas minhas fendas sinápticas. E aí eu vou esperar efeitos secundários a essa inundação de acetilcolina, que vão ser, em ordem, efeitos muscarínicos e depois efeitos nicotínicos. Por que que é importante eu saber essa ordem? Porque os primeiros receptores que vão ser inundados e vão ser responsáveis pelos sintomas iniciais vão ser os muscarínicos. Só quando eu já saturei todos os meus receptores muscarínicos é que esse paciente vai passar a apresentar sintomas nicotínicos. Alguns pacientes vítimas de intoxicação por chumbinho, carbamatos em geral, que vão ser os principais agentes da síndrome colinérgica, se eles sobrevivem tempo suficiente, a gente consegue manejar o suficiente para que ele chegue lá, ele vai passar dos efeitos muscarínicos e ele vai começar a apresentar efeitos nicotínicos. Por isso que eu acho importante vocês terem essa noção. Então, quais efeitos muscarínicos que eu vou esperar e que é o que o meu paciente vítima de síndrome colinérgica vai chegar para mim, ou na CTI ou no departamento de emergência? Ele vai chegar com miose, sudorese importante, cialorreia, broncorreia, diarreia,
pele fria, pegajosa, posso ter hipotensão, posso ter náusea, posso ter vômito, bradicardia. E depois que ele passa desses efeitos, eu vou começar a evoluir com taquicardia, fasciculação, semelhante quando a gente usa succinilcolina ou succinilcolina, que é um bloqueador neuromuscular despolarizante. Então, vai ter aquelas mesmas fasciculações. Posso ter convulsão, palidez e fraqueza muscular. E aí aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes esse paciente ele vai ter um diagnóstico diferencial com síndromes neurológicas, por exemplo, Guillain-Barré, alguma coisa do tipo. É, tem que ter cuidado, porque ele pode acabar desenvolvendo alguma síndrome neurológica concomitante, mas aqui a gente tem que lembrar que isso faz parte da intoxicação, esse sintoma de fraqueza muscular, tá? E o que que me preocupa nesse paciente? São os 3 Bs mortais que esse paciente vai ter e que vai ser o mecanismo de morte dele, que vai ser broncorreia, broncoespasmo e bradicardia. O mecanismo de óbito desse paciente, ele vai começar com o meu paciente começa a encharcar por todos os poros, então eu fico com sudorese, cialorreia, broncorreia, e eu encharco o meu pulmão. Por causa disso, eu começo a fazer um broncoespasmo, eu vou ter hipóxia e secundária à hipóxia, eu vou evoluir com uma bradicardia. Então, eu preciso intervir nesse paciente para poder não deixar ele evoluir nesse mecanismo de óbito quando ele começa a manifestar sudorese e cialorreia. Não é que eu não vou intervir quando ele está com broncorreia, mas eu devo fazer o máximo possível para eu intervir antes. Então, se ele começa a apresentar cialorreia e sudorese, já é o momento de eu enfiar atropina nesse paciente. E aí eu trouxe um videozinho aqui de um paciente que eu atendi na UPA aqui, com intoxicação por chumbinho. O vídeo ficou pequeno, não sei se vai dar para vocês verem exatamente, mas a gente tem uma pupila bem miótica e cialorreia, não sei se quando eu aperto a bochecha dela, não sei se dá para vocês verem a cialorreia escorrendo aqui, e ela estava já com um lençol bastante molhado, e a ausculta respiratória ela ainda não tinha broncorreia, mas já seria o próximo passo. Então, nesse momento, eu já tenho que intervir com atropina para evitar que ela evolua com broncorreia, e depois broncoespasmo, bradicardia e, eventualmente, uma PCR. Eu tenho dose máxima de atropina que eu posso fazer para esses pacientes? Não. Tem muita gente que ou não, assim, não teve tanta sorte de pegar, sorte para a gente, né, assim, não para o paciente, mas de pegar intoxicação por carbamato ou chumbinho, mas e fica inseguro quanto às atropinas para poder fazer. A dose usual de atropina que a gente faz, de acordo com o livro-texto, é de 1 a 2 miligramas, de até 5 em 5 minutos, mas na vida prática, lá na Tóxico do João 23, por exemplo, onde eu trabalhava, a gente chegava a fazer até 2 miligramas de atropina, dependendo de 2 em 2 minutos. Depende muito do quadro clínico. Para efeitos de prova, é de 1 a 2 miligramas, de 5 em 5 minutos. Você vai ficar do lado do seu paciente e reavaliando ele durante todo esse tempo, e você vai fazendo a atropina até que ele não tenha mais nada molhado. Então, eu tenho que secar a celorreia desse paciente, a pele dele tem que estar seca, e eu não posso definitivamente ter nenhuma crepitação à ausculta que me indique que esse paciente tenha broncorreia. E aí, o diferencial para criança, se eu estiver atendendo criança com intoxicação colinérgica, a gente faz a dose de 0,02 a 0,04 miligramas por quilo, de 5 em 5 minutos. Beleza? Se o meu paciente começar a evoluir com taquiarritmia secundária ao uso excessivo de atropina, eu vou tratar a taquiarritmia desse paciente de acordo com a CLS normal, mas eu não deixo de fazer atropina para poder, melhorar a taquiarritmia. Eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Porque o que vai matar ele aqui inicialmente é a síndrome colinérgica. Beleza? É, essa questão, essa questão aqui, ela deu um pouco de divergências. Eu achei uma questão muito maldosa, que é um paciente etilista com cefaleia há 2 dias e perda da visão com sonolência progressiva. Na admissão hospitalar, apresentou crise tônico-clônica e foi intubado. Exames a seguir. A gente teve aqui
o sódio, potássio, ureia, creatinina, glicemia e osmolaridade sérica. E a gente tem também uma imagem de tomografia com uma hemorragia bilateral acometendo a área de putamen. As alternativas que a questão trouxe para a gente foram as seguintes: qual a conduta mais adequada para a principal hipótese diagnóstica? Letra A: bicarbonato de sódio para alcalinização urinária. Letra B: complexo protrombínico com vitamina K. Letra C: atropina associada à pralidoxima endovenosa. Ou letra D: terapia de substituição renal contínua. Essa questão ela mistura um pouco com, na verdade, mistura bastante com neuro, né? Para quem estava no curso ano passado, o Iago, que é responsável pela parte da neuro, até chegou a discutir. E ficaram muito em dúvida entre a letra A e a letra D de dado. O gabarito correto aqui para essa letra D, para essa questão, como o Gutenberg, o Rafa, o Jorge colocaram aqui, é a letra D de dado. E aí, para a gente acertar essa questão, a gente tinha que saber que intoxicação por manitol evolui em muitos casos, mas não são todos os casos, com hemorragia intraparenquimatosa com acometimento de putame. É a AMIB sendo a AMIB, né, gente? Então, assim, a única dica que a gente tinha nesse caso aqui e que me faz lembrar de intoxicação por metanol é o fato do paciente ser etilista, com cefaleia e cegueira e com alteração de hemorragia intraparenquimatosa. Não é só porque o paciente é etilista que ele vai ser intoxicado por metanol, né? Mas eles quiseram botar isso aí para, acho que para facilitar a questão. Mas o fato dele evoluir com essa alteração na tomografia e perda de visão tem que acender o farol para a gente de intoxicação por metanol. E aí, como que a gente vai lembrar da intoxicação por metanol? A gente tem que lembrar que metanol, ele é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal e vai atingir a sua concentração máxima no próprio trato gastrointestinal e, consequentemente, na minha corrente sanguínea, com no máximo 30 a 60 minutos. Só que não é o metanol especificamente que é o derivado tóxico mais importante que vão causar essas alterações. É justamente a metabolização do metanol que vai gerar o ácido fórmico, que é o responsável por essas alterações. Então, o metanol, ele é metabolizado em formaldeído e o formaldeído é metabolizado em ácido fórmico. E é esse negocinho aqui do ácido fórmico que vai causar toda a tragédia. O ácido fórmico ele pode ser metabolizado em gás carbônico e água, e é por isso que a gente tem algumas alternativas de tratamento. É, mas o ácido infórmico em si, que vai ser o derivado tóxico aqui, agravante na intoxicação por metanol, ele tem uma meia-vida aproximada de 20 horas. Ele vai atuar diretamente no meu metabolismo anaeróbico e vai ser responsável pelo desenvolvimento de acidose lática. E aí, quando eu tenho acidose lática, eu começo a reduzir o meu pH, eu vou aumentar a difusão do meu ácido fórmico pelas membranas celulares, e isso vai acometer diretamente o meu sistema nervoso central. Vai acometer todas as membranas celulares de todos os órgãos do meu corpo. Então, eu vou ter acometimento renal, vou ter acometimento cardíaco, mas principalmente sistema nervoso central. E isso vai ocasionar uma hipóxia tecidual. É, Quando eu tenho isso, a gente pode ter aqui as alterações por causa de acometimento de sistema nervoso central, eu posso evoluir com sangramento ou necrose intraparenquimatosa, mas na intoxicação por metanol vai ser mais clássico o acometimento de putamen. E eu posso ter também uma hipoatenuação cerebral do tecido branco e hemorragia. Aqui, gente, eu trouxe essas fotos para vocês e eu deixei o link aqui também, que eu posso mandar para quem quiser, que é um artigo especificamente falando sobre alterações cerebrais e intoxicação por metanol. Para quem de alguma forma já tinha visto um caso desse ou tinha lido, por sorte, esse artigo, quando você bate o olho na imagem da questão, você já sabe que é uma intoxicação por metanol e ele já traz aqui o pulo do gato da resposta certa, que é perda da visão.
E aí, por que que ainda assim a letra D ficou certa, sendo que eu tenho que tratar a acidose também? A gente vai falar disso agora. Porque a minha intoxicação por metanol, ela tem quatro pilares principais. Primeiro deles, a gente vai usar fomepizole ou etanol. Geralmente a gente tem isso em hospitais maiores. Lá em Belo Horizonte, por exemplo, o fomepizole especificamente eu vou ter só no João 23, que é onde tem o Centro de Intoxicação de Minas Gerais. Mas o etanol ou o álcool etílico absoluto para tratar a intoxicação, a gente consegue ele de uma forma mais, não diria fácil, mas uma forma talvez menos burocrática. Depois disso, eu faço o manejo de acidose, seguido de administração de ácido folínico e depois hemodiálise. Por que que a resposta certa nessa questão, então, ela é hemodiálise e não a infusão de bicarbonato para eu tratar a acidose? Justamente porque o paciente apresenta alterações visuais. No próprio Vansan, depois eu mando o print da parte que está escrito sobre isso para vocês. Quando eu já tenho alteração visual, eu já considero que este paciente está refratário às minhas outras medidas, de terapêutica na intoxicação por metanol. Então, aqui, quando eu tenho alteração visual, acidose metabólica refratária, falência renal ou refratariedade a tudo, eu já vou direto para a hemodiálise. Por isso que a resposta certa ficou como terapia de substituição renal contínua. A anormalidade visual ela é considerado uma refratariedade e aí eu já vou direto nessa resposta. Eu confesso para vocês que eu achei que essa questão ela daria para ser anulada e ter duas respostas certas, que seria bicarbonato de sódio, letra A, e a terapia de substituição renal. Porque, como o próprio Tárcio aqui falou, a questão não fala que foi feito tratamento clínico prévio. Só que, considerando a melhor resposta em um paciente que já tem alterações visuais instaladas, aí fica mesmo assim terapia de substituição renal contínua. A gente chegou a fazer, eu ajudei dois alunos a fazerem o recurso, a gente mandou, mas mesmo assim a AMIB não considerou. Então, é só lembrar desses poréns mesmo. Para quem quiser, eu mando o artigo depois, é um artigo bem legal, pequenininho. E realmente achei que foi uma questão, assim, uma questão, desculpa o palavreado, mas FDP mesmo, uma questão que poderia ter sido muito mais bem feita, mas ficou como resposta certa hemodiálise. Certo? Ficamos felizes? Não, mas é isso que temos. Rafa pensou em sangramento por possível hepatopatia devido ao alcoolismo. Não dá para descartar, Rafa, só que a imagem especificamente, ela é muito característica de sangramento secundário à intoxicação grave por metanol. É só por isso que a gente pensa direto em intoxicação por metanol e aí, por conta de tudo que a gente discutiu, terapia de substituição renal contínua. Tem outras, se eu não me engano, mais umas 4 ou 6 imagens semelhantes a essa no artigo. A Vanessa pediu, eu vou mandar no grupo para vocês, tá? E aí vocês vão ver que acontece isso. Tem também, o Vansan, ele traz especificamente o pH menor do que 7,25 como critério para a hemodiálise. Mas, na intoxicação por metanol, e aí eu indico fortemente para quem quiser saber mais de tóxico, o livro da Abramed, Tratado de Medicina de Emergência. Até o momento, não é porque eu participei não, viu, gente? Mas assim, a parte de tóxico tá muito boa. E aí tá lá na página 1417, eu vou ler até para vocês, para vocês verem, que ele traz sobre o anion gap também. Como o Vansan não traz, aí eu fiquei com só o Vansan. Mas vou só falar o valor para ficar certinho. As intoxicações, está aqui na página 1425, as indicações para hemodiálise após ingestão de álcool tóxico. Então, acidose metabólica refratária, com pH menor do que 7,25, como o Avançan trouxe, ou anion gap maior do que 30 mEq por litro, ou déficit de base menor do que -15.
Aí o onion gap é maior do que 30, tá, Gutenberg? Aí anormalidades visuais, insuficiência renal, deterioração de sinais vitais apesar dos cuidados de suporte agressivos ou anormalidades eletrolíticas refratárias à terapia convencional. Agora, o gap osmolar é menor do que 10. Ó, não, gente, ignora tudo isso que eu falei, é porque eu li junto com o Gutenberg aqui. Então, anion gap maior do que 30 ou anormalidades visuais. Aí, o gap osmolar cadê? Quando ele está menor do que 10, você pode considerar como o tratamento feito com sucesso. Maior do que 10, aí você vai olhar esses outros fatores, mas ele já entra como um possível indicador de necessidade de hemodiálise. Mas sim, tá? Se alguém da AMIB não leu o refratário de todas as alternativas anteriores. Eles realmente consideraram a letra D aqui de terapia de substituição renal unicamente porque quem fez a questão botou lá, alteração visual. Se não tivesse isso, a gente conseguiria inclusive anular essa questão. Mas como colocaram a AMIB sendo a AMIB, aí eles consideraram como sem prerrogativa para recurso. Infelizes ficamos. Acho que muita gente errou essa questão. Eu, inclusive, na primeira vez que eu fiz essa questão, eu marquei bicarbonato, mas depois eu fui estudar melhor, o Iago também, e aí a gente viu essa questão das alterações visuais. Beleza? Essa questão, assim, apesar da dificuldade, posso passar, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Se alguém tiver alguma outra dúvida, é só mandar aqui que o chat está aberto. Vou passando aqui para a questão com paciente com depressão, medicada cronicamente com fenelzine e alprazolam. Iniciou amitriptilina profilática para enxaqueca há 2 dias. Evoluiu a 1 dia com febre de 39,8, agitação psicomotora, diarreia e taquicardia. Na admissão, apresenta tremores intensos, hiperreflexia difusa, sudorese profusa, clonus e midríase. Qual a síndrome mais provável? Neuroléptica maligna, anticolinérgica, serotoninérgica ou hipertermia maligna? Essa questão, para quem estava nos grupos do ano passado, sabe que eu fiquei revoltadíssima, mas eu vou esperar vocês falarem qual alternativa vocês acham mais provável para a gente começar a revoltar juntos. Também não foi anulada, tá? Ó, Jorge foi de letra B, anticolinética, Gutenberg, letra C, serotoninética, Vanessa, letra B de bola, o iPhone do JP, que eu acredito que talvez seja João Pedro, letra C, letra B, letra C. Realmente, a maioria das pessoas ficou entre letra B de bola e letra C de casa. Essa questão foi uma questão muito maldosa. Eu acredito que quem fez essa questão não tinha amor nenhum no coração, tá? Nenhum mesmo, pior do que a questão passada. Só que não dá para a gente anular essa questão e ela nem era passível de recurso por conta do que a gente vai discutir aqui. A resposta certa, tá? Inclusive do gabarito, é síndrome serotoninérgica. Por quê? Primeiro de tudo, vocês tinham que, de alguma forma, iluminado por um poder divino, adivinhar que fenelzine é um inibidor da monoacetil, da imal, então monoacetil oxidase. A gente não tem fenelzine no Brasil. Fenelzine é um imal que só é comercializado nos Estados Unidos e na Europa. Esse medicamento não existe no Brasil. Então, quem fez essa questão assim, não sei se pegou o Vansan sem traduzir e tinha lá Fenelzine, não sei por que diabos botou Fenelzine, sendo que a gente tem outros IMAUs disponíveis no Brasil que ele poderia ter colocado e teria facilitado essa questão. Mas para você acertar essa questão,
dava para ir por eliminação, mas se por algum motivo a pessoa achasse, né, olha, fenelzínio, um imal, já dava para acertar. Mas vamos considerar que a gente não sabe o que diabos é fenelzine e a gente só sabe que ele usava essa medicação, alprazolam e amitriptilina. Alprazolam é um benzodiazepínico, a amitriptilina é um antidepressivo tricíclico. Fenelzine eu vou considerar que a gente não sabe o que que é. E aí, com 2 dias de uso de amitriptilina junto com essas medicações, o paciente evolui com alguns sintomas que podem me trazer já uma ideia da resposta certa. Síndrome neuroléptica maligna, ela é mais comum em intoxicação por antipsicótico. Geralmente, a amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, o benzodiazepínico, eles não vão evoluir com síndrome neuroléptica maligna, e nem hipertermia. Então, por aí eu ficaria já mais assim, acho que não é muito provável. Então, eu ficaria com a letra B ou letra C. E aí, esse paciente tem tremor intenso, tem febre, tem agitação psicomotora, diarreia, taquicardia, clono, sudorese profusa e hiperreflexia difusa. Tem midríase, que é um componente comum da síndrome serotoninérgica e da anticolinérgica, mas ele não só o que me traz nessa questão. A síndrome anticolinérgica, ela vai ser principalmente marcada por midríase, rebaixamento de sensório, pele quente e seca, taquicardia, eu posso ter hipertermia, posso ter hipertensão, eu não vou ter hiperreflexia, eu não vou ter diarreia e eu não terei sudorese profusa. Então, não dá para eu falar que é uma síndrome anticolinérgica com esses sintomas, porque realmente não bate. Então, a gente fica com a síndrome serotoninérgica. E aí, para a gente pensar um pouco melhor, a síndrome serotoninérgica, ela vai ser secundária quando eu tenho intoxicação ou overdose, principalmente dos imaus, e aí o fenelzine vai entrar aqui, inibidor seletivo de recaptação de serotonina e antidepressivo tricíclico também vai fazer uma síndrome serotoninérgica em algumas situações. Quais que são os efeitos esperados para quando eu tenho uma síndrome serotoninérgica? É justamente o que a minha paciente apresentou: hiperreatividade muscular, hipertermia, confusão mental, hipertensão, midríase, posso evoluir com rabdomiólise, posso evoluir com crise convulsiva, posso evoluir com diarreia, posso evoluir com pele fria pegajosa e posso evoluir com. Peraí, que não era para ter passado, não, desculpa, gente. Com febre. E aí, em casos muito graves, eu posso inclusive evoluir com coagulação intravascular disseminada. Como que eu manejo esse paciente? De forma parecida com todas as intoxicações, principalmente tratamento sintomático e suportivo. Aqui no caso da síndrome serotoninérgica, eu tenho que usar antitérmico. Se o paciente convulsionar, a gente tem que lembrar de usar benzodiazepínico. Para quem já assistiu alguma aula minha ou outra, né, de intoxicação, sabe que crise convulsiva em contexto de intoxicações, a gente não faz fenitoína. A gente usa benzodiazepínico e, se refratário, a gente pula direto para fenobarbital, tá? Hidratação vigorosa, se necessário, protege a via aérea e avaliar bloqueador neuromuscular dependendo, da gravidade do meu paciente. Por que que a resposta certa aqui também é fenelzine? Mesmo sem ser por eliminação, síndrome serotoninérgica, por conta do fenelzine. Porque aí, se eu soubesse que fenelzine era um imal, eu teria um leve conhecimento, assim, que eu acredito que ninguém teria, nem eu mesma tinha, de que quando eu tenho um uso de imal concomitante ao uso de antidepressivo tricíclico, o antidepressivo tricíclico ele vai potencializar os efeitos serotoninérgicos. Então, quando eu tenho aqui na questão que a minha paciente fazia uso de fenelzine, que é um imal, começou 2 dias a usar amitriptilina e logo em seguida evoluiu com todos os sintomas de uma síndrome serotoninérgica, eu tenho que pensar que o meu antidepressivo tricíclico, ou a amitriptilina nesse caso, potencializou os efeitos serotoninérgicos do imal que ela já utilizava. Eu achei uma questão extremamente maldosa, dava para acertar por eliminação, mas dava muita dúvida.
E aí, se alguém realmente soubesse, né, dessas questões aí do fenelzine, do Imal, junto com o antidepressivo tricíclico, aí não tinha erro mesmo. É, eu achei, assim, eu achei essa questão mais maldosa do que a questão do manitol. Do manitol não, do metanol. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão, gente? Além de raiva? Foi para saber se eu posso passar para outra. Eu vou mandar para vocês, além do artigo do metanol, eu vou mandar também um. Eu não sei se vocês gostam de tóxico no geral, mas para quem gosta, tem um aplicativo, deixa eu só ver se está aparecendo aqui, que ele é derivado do UpToDate, que é o LexiDrug. É, para quem gosta, ele é muito bom da gente ver todos os efeitos assim de medicamentos, interação medicamentosa, correção de dose para disfunção renal, gestante, etc. E aí, justamente na parte da fenelzine, que eu pesquisei na época da prova, aparece aqui a questão das interações medicamentosas, e aí aparece justamente que, no caso de antidepressivo tricíclico, os inibidores da monoamil-oxidase, eles vão aumentar o efeito serotoninérgico dos antidepressivos tricíclicos. Então, toda vez que alguém está usando um IMAL, a gente tem que ter muito cuidado para esse paciente não estar usando concomitante. Outros inibidores seletivos da recaptação de serotonina, antidepressivo tricíclico e drogas adrenérgicas, tipo cocaína, ritalina, fenilefrina, porque todos eles podem potencializar o efeito serotoninérgico e gerar uma síndrome. Beleza? Achei muito, muito, muito maldosa essa questão. Não gostei. E aí a gente vai para uma outra questão, que é vítima de ferimento por arma branca em flanco direito. Ao exame físico apresentava-se hipocorado, PA de 70 por 40, frequência de 130, Glasgow 12, decorridas 2 horas da lesão. Enquanto aguarda abordagem cirúrgica e estabilização clínica, qual a melhor conduta imediata? Letra A, ácido epsilon aminocaproico. Letra B, plasma fresco congelado. Letra C, ácido tranexâmico. Ou letra D, complexo protrombínico. Eu fiquei muito amargurada dessa pessoa estar 2 horas da lesão e ainda aguardando estabilização clínica, mas isso é só um comentário aleatório. É, algumas pessoas aqui mandaram a resposta certa como a letra C de casa. Realmente, o gabarito aqui era ácido tranexâmico, mas algumas pessoas ficaram com dúvida em relação à letra B de bola, plasma fresco congelado. Se a gente fosse aplicar o choque index aqui, por exemplo, de trauma, né, para esse paciente, ele já preencheria critérios para protocolo de transfusão maciça por choque hemorrágico, porque ele estava já com a PA de 70 por 40 e a frequência cardíaca de 130. Então, se eu dividir, né, a minha PA sistólica pela minha frequência cardíaca, eu vai dar muito maior do que 0,9, e aí eu vou saber que o meu choque index aqui está muito, muito, muito elevado. Como o Gutenberg falou aqui, quase 2, né? Acima de 0,9, a gente já tem indicação formal de abrir protocolo de transfusão maciça. Então, por que que a resposta letra B de bola está errada? Porque o meu protocolo de transfusão maciça, ele segue concentrado de hemácias na mesma proporção de plasma fresco congelado. Eu nunca começo um protocolo de transfusão maciça com plasma fresco. Eu sempre vou começar com transfusão de concentrado de hemácia. Se tivesse concentrado de hemácia lá, aí essa questão teria duas respostas certas. Como não tem, aí a gente ficou com ácido tranexâmico. É, Aí a gente lembra que estratégias de ressuscitação no paciente vítima de trauma, a gente, se abrir o protocolo de transfusão maciça, a gente pode usar a proporção inicial de 1 para 1, que é a mesma proporção de concentrado de hemácia, é a mesma que eu vou utilizar para o plasma fresco congelado, ou eu posso também usar a proporção que o estudo PROMPT, que é um estudo observacional prospectivo de um centro de trauma multicêntrico, sugeriu, que é a transfusão de concentrado de hemácia, plasma e plaqueta na proporção de 1 para 1 para 1 ou 1 para 1 para 2. A maioria dos hospitais de trauma segue a proporção de a mesmo concentrado de hemácia para plasma fresco. É,
quando preenche critério de abertura de protocolo. Mas o Vansan traz esse estudo prompt aqui para a gente, então também não estaria errado a gente fazer transfusão de plaquetas nessa proporção aqui. E o ácido tranexâmico? De novo, eu trouxe aqui para vocês um quadrinho também do resumo lá do Guideline Europeu de trauma, né, de ressuscitação em pacientes vítimas de trauma e choque hemorrágico, que fala do uso de agentes antifibrinolíticos e fala que o ácido tranexâmico ele deve ser administrado ao paciente vítima de trauma que está sangrando ativamente ou que está com um significativo risco de sangramento importante o mais rápido possível. A orientação é que seja administrado no máximo até 3 horas após o trauma, sendo quanto mais precoce, mais eficaz. Então, de preferência, a gente tenta administrar ele na primeira hora, mas eu tenho até 3 horas após o trauma para poder administrar. E aí eu faço a dose de 1 grama em 10 minutos e depois eu faço mais 1 grama durante 8 horas. Esse é um erro comum que às vezes acontece, alguma questão pode ser maldosa o suficiente para colocar, que é 1 grama em 10 minutos, e depois de 8 horas eu faço mais 1 grama. Não confundam isso. Você vai fazer 1 grama durante 8 horas, não é depois, tá? É, e aí, lembrar também que a administração do ácido tranexâmico, ela não vai esperar resultados de viscoelastograma. Se o meu paciente preenche critério de trauma, seja contuso, seja penetrante, com sinal de hemorragia, ou preenche critério de choque hemorrágico importante, e está menos de 3 horas do trauma, eu já tenho indicação formal de fazer ácido tranexâmico nele. E aí, o estudo que a gente tem de maior relevância até o momento que trouxe isso para a gente, além do guideline europeu, é do estudo CRASH-2. Para quem quiser, eu posso mandar também. Então, por isso que a resposta certa ficou aqui como ácido tranexâmico até 2 horas, no caso aqui da questão, após a lesão. Eu tinha até 1 hora ainda sobrando para poder fazer. Beleza? É, Foram essas 5 questões da minha matéria que caiu na prova da AMIB 2024. Eu acredito, como a Marcinha falou, que esse ano, se eles forem pegar o Tratado Brasileiro de Medicina Intensiva que foi lançado agora, como referência, tem chance de cair mais questão, porque o Vansan ele tem 1,5 capítulo de tóxico, e agora a gente tem 7 capítulos no Tratado Brasileiro, e a parte de trauma aumentou muito, inclusive com acidente de múltiplas vítimas, trauma de gestante, incêndio sempre tem, mas está tendo muito acidente ultimamente, e, e protocolo SMART também, né, que é medicina de catástrofe. Então, acredito que talvez eles tenham mais questões para esse ano, mas vamos ver. Nesse ano foram essas 5 questões que caíram de 2024. Eu achei que as questões, assim, apesar de ter essas 2 questões aqui, essa aqui da serotoninérgica e a outra do metanol, achei bem maldosas, mas mesmo assim não tinha critério para serem anuladas. E apesar da gente ter tentado, não conseguimos. Mas as outras eu achei bem proporcionais, assim, bem diretas, sem muita dúvida, de acordo com o que as referências trouxeram para a gente mesmo. Alguém aqui tem alguma dúvida, quer discutir alguma coisa, quer abrir o microfone, quer mandar no chat? Não sei se a Marcinha está aqui de volta, mas se não, gente, era isto que eu tinha para falar para vocês hoje. A gente começa na primeira semana, de fevereiro com o cronograma, né, anual direitinho, e aí vocês vão me ver com mais frequência. Eu sempre começo a minha parte, no caso, com a parte de trauma, porque ela tem geralmente uma incidência maior na prova do que toxicologia, mas eu estou disponível aí para poder discutir caso e resolver questões de ambas as matérias ao longo do ano. Beleza? O livro de trauma da Amib é muito bom também. Realmente, eles não colocam ele ainda como uma referência formal, mas pode ser que, mudando agora com o Tratado Brasileiro, eles acabem acrescentando, né?
Mas eu vou mandar para vocês os artigos que eu falei e era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar mensagem privada depois, não tem problema não, tá? No mais, era isso que eu tinha para discutir com vocês hoje. Eu espero que tenha ajudado aí nas dúvidas dessas questões. E qualquer coisa, estamos às ordens. Muito obrigada pela presença, viu, pessoal? Oh, não deu mais de 1 hora. Amém, Senhor. Aí, acho que a Marcinha não vai entrar de novo, mas eu vou encerrar a gravação aqui.